Bem-vindo mais uma vez ao curso de Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine, curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor parceiro autorizado pela Epic Games e na aula de hoje vamos finalizar o environment do nosso templo, adicionando detalhes e aplicando o color grading através do volume de pós-processamento. Sem mais delongas, vamos começar. Ok, dando continuidade aqui, essa parte inicial vamos adicionando mais detalhes ao level. Basicamente aqui eu vou vendo locais que ficariam melhor silhuetados com alguns props, algumas áreas também que o landscape ainda está sendo evidenciado. Eu vou colocando aqui alguns props. Eu vou meio que fazendo isso ao longo das outras etapas também, adicionando uma sujeirinha aqui no pé do robô. E essa fase é a fase dos detalhes finais, tá? Agora também a etapa de produção da grama. Basicamente, o que eu faço? Eu vou duplicar aqui o nosso PCG de árvores. Vou criar um de grama, entro na cópia e no Node referente ao Static Mesh, eu substituo as meshes pelas meshes da grama, tá? Que também tem naquele asset lá, o CineQuery Slate. Ok, uma vez distribuído, eu vou aumentar a densidade aqui. Vamos reposicionar, vou colocar também um volume aqui nessa montanha. Desse ângulo é interessante ter alguma grama também. E o que eu estou notando, né? A grama ela está somente no landscape, ela não está afetando os outros objetos. Então eu vou trazer aqui um World Reheat Carry. Vou transferir a conexão do landscape para esse node. E agora sim ele afeta todos os objetos. Só que tá rolando alguma flutuação das gramas também. Algumas estão flutuando. Por que isso está acontecendo? Basicamente, os props do asset eles estão com uma colisão simplificada. O PCG ele se baseia na colisão. Então, a gente evidenciando aqui a colisão deles, a gente nota que a colisão está bem maior do que a mesh seria. Então, a gente troca aqui para Use Complex Collision as Simple. E é só mover um pouquinho para o lado que ela já dá um update e faz as devidas correções. A mesma coisa eu vou fazer com os outros atores do asset. Mudar o Complex Collision. E agora, dando update na grama, ela não flutua mais. Outra coisa que está me incomodando aqui é a coloração das folhas das árvores, tá? Tá muito vibrante. Acessando as instâncias de materiais, eu vou deixar aqui menos vibrante, né? Uma corzinha mais neutra. Para não ficar tão cartunesca a cena, ficar mais realista. Eu faço em todas as folhas das árvores que estamos usando. E agora sim, e eu também vou deixar a coloração aqui do robô mais próxima do que definimos na pré-produção. Um azulado, vou editar a instância de material que criamos. E agora sim, ele ficou com o azul, tá até destacando mais ele do cenário também, tá bem bacana. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal. Não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Tá com as partes meio clean, então vou reforçar aqui a sujeira dele com decal. A gente criou aquele decal na aula de biblioteca de materiais. E eu vou editar a textura dele. Tá? Vou fazer uma cópia no Base Color. Vou editar aqui alguns parâmetros dele, contraste, saturação, o brightness curve.
Também a saturação diminui um pouco. Também o RGB Curves. E eu vou aplicar a cópia na instância. Só que a instância ela não tem o Base Color como parâmetro. Vou converter lá no Material Master. Ok. E a máscara também não é uma das melhores. Vou trocar por uma máscara de noise também lá na instância. Agora sim. E agora só distribuindo os decals para amplificar a sujeira no robô. Lembrando que o decal nas laterais ele fica esquisito, se derramando, então é interessante fazer uma edição que, dependendo do ângulo que a gente veja, a gente não consiga ver as laterais do decal nas peças. Então achatar um pouquinho eles já resolve. Vou deixar aqui também esse decal mais nas cavidades. Quer dizer que a sujeira está mais concentrada nas cavidades. Agora sim, agora essa área está meio escura. Vou botar um point light para reforçar. Não só nessa área, né? É interessante que a gente tem alguns point lights que reforcem a iluminação em pontos de interesse do olhar. Então, eu vou trocar a cor aqui para um alaranjado, combina mais. E vou reforçar também a perna do robô. Vou colocar aqui para fazer uma luzinha de recorte. Isso, aqui também. E nessas outras áreas. Desse ângulo também vou copiar alguns point lights. Ok, ficou mais harmonioso. E daqui o point light ficou estourado perto do pé. Vou diminuir aqui o brilho um pouco. E agora vamos mexer no fog. Minha ideia é colocar uns fogos locais aqui na parte de baixo. Então, eu vou subir aqui o scattering para o fog ficar um pouco mais alto. Aqui ficou bem estourado. Algumas luzes aqui eu vou precisar editar o Volumetric Shadow. Vou reduzir aqui, vou zerar o Volumetric Shadow para não criar esse efeito. E algumas eu vou diminuir para não ficar tão estourado. Agora eu vou trazer um fog local. E usando esse ator aqui, a gente consegue fazer um fog mais localizado. Lembrando que agora uma coisa importante sobre ele é que para ele funcionar, você tem que ter um fog na cena e ele tem que estar com a opção de Volumetric Fog ativo, tá? Agora sim a gente consegue orientar melhor o fog, diminuir aqui a densidade. Conferir aqui algumas opções de coloração. Acho que esse azulado aqui tá bacana. E vamos ver o nosso fog pelos outros pontos de vista. Então, para reforçar, eu vou colocar alguns point lights com o volumetric ativo. Diminuir um pouco aqui a densidade dele.
Pronto, agora eu vou copiar aqui alguns point lights com o volumetric já ativo. Acho que um volumetric saindo de dentro dessa porta caída vai ficar legal. Já que a gente tem um fog lá, diminuir aqui a intensidade. Reduzir aqui o volumétrico desses outros point lights que não precisam. Meter um decal aqui nessa área, para não ficar tão clean. Ok. E agora eu vou espalhar mais alguns fogos locais pela lateral. Diminuir a intensidade desse. E ficou uma cena bacana. Editar aqui o volumetric desses point lights que não precisam. E agora podemos trazer o nosso post-process, tá? Estou bem satisfeito aqui com a distribuição dos elementos. E agora, vou colocar mais uma sujeirinha, porque essa parte do templo aqui eu tô achando ainda meio clean. Interessante aqui que ele tenha mais alguns detalhes. Vou colocar essa plantinha aqui para ser meio que uma trepadeira. A base dele aqui, eu vou espalhar mais alguma sujeira aqui também. Essa área aí que tá muito clean na parte de baixo também é interessante colocar mais alguma sujeirinha. Mais algumas plantas aqui no robô. Aqui tá mais coerente. E agora sim, acho que tá bacana pra gente trazer o pós-process. Pós-processamento, ele é um filtro, normalmente ele funciona dentro de um volume. Quando a câmera entra, ela é afetada, mas marcando essa opção de unbound, ele vai afetar todas as câmeras do level. E basicamente nós vamos retrabalhar aqui detalhes de cor e iluminação também. E eu vou aqui no meu color grading. E minha ideia aqui é equilibrar, começar equilibrando aqui tanto a cor quanto os contrastes da cena. Então eu vou no global e no gama dele e já começo a trabalhar tanto gama quanto contraste e saturação do, das cores globais, dos meios tons, sombras também. Diminuir aqui a saturação um pouco da sombra. Que a minha ideia agora é deixar a cena mais neutra. Não tanto, tá? Mas um pouquinho só mais neutra para a partir daqui a gente trabalhar, deixar ela mais cinematográfica. Então, mexo nos contrastes aí dos meios tons, no gama.
Nos tons claros também, contraste e gama. E agora, com a cena mais equilibrada, eu vou aqui em filme e aqui eu começo a trabalhar o contraste da cena a partir daqui, no slope e no toe. São parâmetros que vão deixar a cena mais cinematográfica. E aqui, dependendo da sua cena, não tem bala de prata, tá? Você vai experimentando aí. Você pode até fazer mais de um volume de post-process para ver o que que funciona melhor. As cores mais quentes, mais ou menos intensas. Eu vou aqui, vou aplicar também um, uma aberração cromática. Esse efeito aqui deixa bem cinematográfico também. Bloom. São efeitos que funcionam bem para a linguagem cinematográfica, não necessariamente para games, tá? Mas para o que a gente está fazendo, ele vai aproximando mais a cena de uma visão mais realista. Vinheta também, eu gosto muito de vinheta, sou do time de tudo melhora com vinheta. Uma vinheta escura. E agora sim a gente pode voltar no color grade e ir trabalhando os elementos para eles ficarem mais harmoniosos. Achei que ficou legal aqui. Tem algumas luzes que estão com volumétrica, que depois eu vou desabilitar. Fazer uns experimentos também com a temperatura da cena. Achei que tem um realce mais no azul, ok. É, achei que ficou legal. Vamos mudar aqui para Cinematic. Vamos ver como é que ficou. Desabilitar esses avisos aqui. Já expliquei na aula passada como faz. E ficou assim a nossa cena, tá? Esses point lights aqui estão com Volumetric Shadow ligado. Deixa eu desabilitar eles. Pra eles não roubarem tanta atenção. Esse aqui está gerando uma sombra Sharp. Vou no Source Radio para a sombra ficar ali na perna mais suave. Vou colocar pelo menos 30 no Source Radio de todos para não gerarem sombra Sharp. O alto contraste agora está bem mais harmonioso e desabilitar esses volumétricos, esses point lights aqui. Estão gerando um fogo local esquisito. Pronto. Agora sim a cena está harmoniosa. Tanto o alto contraste quanto a coloração. Os elementos pararam de brigar entre si para chamar a atenção. Vou mostrar aqui o antes e depois. E acho que é isso, estou satisfeito com a cena. Normalmente eu faço mais, tá? Eu faço experimentações, eu recomendo que você faça isso também. Mais de um pós-process para ver como é que a cena ficaria. Mas a atitude de explicação acho que tá ok aqui. E é isso. Vou ficar aguardando o seu vídeo. Lembrando que quando você for divulgar o seu vídeo, se possível, marca o canal, tá? Marca, explica lá na descrição que você está fazendo esse curso. E eu vou ficar aguardando seu desafio com o color grading e a iluminação finalizada da cena.
E se você não faz ideia do que eu estou falando, desafio, link de vídeo, saiba que esse vídeo é parte de um curso disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube sobre a Unreal Engine voltada para a produção audiovisual. E você tem direito a uma certificação. Basta enviar os desafios solicitados no final de cada aula. Mais detalhes na descrição desse vídeo e também no finalzinho da aula 1. Então é isso, fique esperto e vamos fazer história com a Unreal. Até a próxima!